Olá, seja bem-vindo ao meu canal Pura Consciência. Se você está sempre em movimento, mas ainda quer desfrutar de uma boa leitura, os audiolivros são a solução perfeita. Abordando temas e livros que são pura consciência, você encontrará as melhores recomendações de audiolivros para contribuir e otimizar o seu tempo. Se você, assim como eu, gosta de coisas práticas, uma sugestão é que você acelere um pouco o vídeo, indo em configurações e ajustando a velocidade que mais te agrada. Capítulo 9. Decisão. O domínio da procrastinação. O sétimo passo rumo à riqueza. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram um fracasso revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais causas do fracasso. A procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que praticamente todas as pessoas precisam dominar. Você vai ter uma oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas quando terminar de ler este livro e começar a colocar os princípios em prática. Minha análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da marca de $1 milhão revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente, e de mudar essas decisões de forma lenta. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões muito lentamente, quando tomam, e de mudar essas decisões de forma rápida e frequente. Uma das qualidades mais notáveis de Henry Ford era o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas, e mudá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que deu a ele a fama de obstinado. Foi essa qualidade que incitou Ford a continuar produzindo o famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos seus conselheiros e muitos compradores do carro pressionavam por modificações. Talvez Ford tenha demorado demais para fazer a mudança, mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão produziu uma enorme fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Alguns dizem que a firmeza de decisão de Ford foi só teimosia, mas até essa qualidade é preferível à lentidão para tomar decisões, e à rapidez para mudá-las. Comentário. A coerência de Henry Ford, ou sua firmeza de decisão, estendeu-se também à cor do modelo T. Em 19 anos de produção, de 1908 a 1927, 15 milhões de unidades foram fabricadas apenas em preto. Pouco depois do lançamento do modelo, Napoleon Hill se encontrou com Ford para falar sobre os princípios do sucesso. De acordo com Hill, citado no livro Uma Vida de Riquezas. A biografia de Napoleon Hill, de Michael Hitt, Henry Ford era frio, indiferente, nada entusiasmado e só falava quando não tinha opção, a menos que estivesse falando sobre seu carro. No começo, poucas pessoas, além de Carnegie, poderiam prever o sucesso que Ford teria e que Hill atribuiu posteriormente ao autocontrole e ao esforço concentrado. No primeiro encontro entre ele e Hill, em 1911, Ford estava interessado apenas em falar sobre o modelo T. Depois que Ford o levou para uma volta pela fábrica, Hill comprou um carro por $680. Tomando as próprias decisões. Em sua maioria, as pessoas que fracassam em acumular o dinheiro de que precisam são, em geral, facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Permitem que fofocas, rumores, opiniões alheias e notícias de jornais formem seu pensamento. Opiniões são os bens mais baratos da Terra. Todo mundo tem uma coleção delas pronta para dar a quem quiser ouvi-las. Se você é muito influenciado pelas opiniões dos outros quando toma decisões, não terá sucesso em nenhuma empreitada, muito menos na transmutação de seu desejo em dinheiro. Se você é influenciado pela opinião dos outros, não terá nenhum desejo próprio. Não exponha seus planos. Confie em si para tomar decisões quando começar a colocar esses princípios em prática e siga essas decisões. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mastermind, e tenha certeza de escolher para o seu grupo apenas quem estiver em completa simpatia e harmonia com seu objetivo. Amigos e parentes próximos, mesmo sem ter a intenção, muitas vezes nos prejudicam com opiniões, e às vezes, com a ridicularização, pensando que são engraçados. Milhares de homens e mulheres carregam complexos de inferioridade durante toda a vida porque uma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu sua confiança com opiniões ou ridicularização. Você tem um cérebro e mente própria. Use-os e tome as próprias decisões.
Se precisar de fatos ou informações de outros para ajudá-lo a tomar decisões, adquira o que necessita sem divulgar a finalidade. É característico das pessoas que têm conhecimentos limitados tentar dar a impressão de que sabem mais do que realmente sabem. Essas pessoas geralmente falam demais e escutam de menos. Mantenha os olhos e ouvidos abertos, e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito de tomar decisões prontamente. Quem fala demais faz pouco mais que isso. Se você fala mais do que ouve, pode deixar passar algum conhecimento importante que poderia ter sido muito útil. Ao falar demais, você também pode divulgar planos e objetivos para pessoas que teriam prazer em derrotá-lo por ter inveja de você. Lembre-se, toda vez que abre a boca na presença de uma pessoa que realmente tem conhecimento, você revela seu jogo e mostra a essa pessoa a exata medida do seu conhecimento ou da falta dele. As marcas da verdadeira sabedoria são modéstia e silêncio. Tenha em mente que cada pessoa, como você, está buscando a oportunidade de acumular dinheiro. Se falar de seus planos com excessiva liberdade, você pode se surpreender ao descobrir que outra pessoa superou usando os planos de que você se vangloriou. Uma de suas primeiras decisões deve ser manter a boca fechada e abrir os olhos e os ouvidos. Para servir de lembrete, copie o seguinte ditado em letras grandes e coloque-o onde possa ver diariamente. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre. Isso equivale a dizer que ações, não palavras, são o mais importante. O valor das decisões depende da coragem necessária para tomá-las. As grandes decisões que serviram de base à civilização implicaram grandes riscos, muitas vezes o risco de morte. A decisão de Lincoln de promulgar sua famosa Proclamação de Emancipação, que deu liberdade aos afro-americanos, foi tomada com plena compreensão de que a atitude faria milhares de amigos e apoiadores políticos se voltarem contra ele. Quando os governantes de Atenas deram a Sócrates a opção de desmentir seus ensinamentos, ou ser condenado à morte, a decisão de Sócrates de beber o copo de veneno, em vez de comprometer sua crença pessoal, foi uma escolha de coragem. Isso acelerou o tempo em 1000 anos e deu às pessoas que ainda nem haviam nascido na época o direito à liberdade de pensamento e discurso. 56 que se arriscaram à forca. A maior decisão de todos os tempos, no que diz respeito a qualquer cidadão norte-americano, foi tomada na Filadélfia em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que, eles sabiam, traria liberdade a todos os norte-americanos, ou levaria cada um dos 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, a Declaração de Independência, mas tirou dele a grande lição de realização pessoal tão claramente ensinada? Todos lembram a data dessa decisão importante, mas poucos percebem a coragem que ela exigiu. Recordamos a história conforme foi ensinada, lembramos datas e nomes dos homens que lutaram, lembramos de Valley Forge e Yorktown, lembramos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos ainda menos sobre o poder intangível que garantiu a liberdade muito antes dos exércitos de Washington chegarem a Yorktown. É quase trágico que os escritores da história tenham perdido inteiramente até a menor referência ao poder irresistível que deu vida e liberdade à nação destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo que é uma tragédia porque é o mesmo poder que deve ser usado por cada indivíduo que supera as dificuldades da vida, e a obriga a pagar o preço solicitado. Vamos analisar rapidamente os eventos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos se ressentiam dos homens armados marchando em seu meio. Começaram a expressar esse ressentimento abertamente, jogando pedras e gritando adjetivos para os soldados, até que o comandante deu a ordem: preparar baionetas, atacar. A batalha começou. E resultou em muitos mortos e feridos. O incidente despertou tanto ressentimento que a Assembleia da Província, composta por colonos proeminentes, convocou uma reunião com a finalidade de tomar medidas definitivas. 2 membros dessa Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Eles falaram com coragem e declararam que alguma coisa tinha que ser feita para expulsar todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disto.
uma decisão tomada por dois homens pode ser considerada o início da liberdade de que nós, nos Estados Unidos, agora desfrutamos. Lembre-se também de que, a decisão desses dois homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes da suspensão da Assembleia, Samuel Adams foi escolhido para intimar o Tinson, o governador da província, e exigir a retirada das tropas britânicas. O pedido foi atendido, e as tropas foram removidas de Boston, mas o incidente não acabou aí. Aquilo havia provocado uma situação que mudaria todo o curso da civilização. Richard Henry Lee tornou-se um fator importante nessa história, porque ele e Samuel Adams trocavam cartas com frequência, compartilhando livremente seus medos e esperanças em relação ao bem-estar do povo de suas províncias. A partir dessa prática, Adams pensou que uma troca mútua de cartas entre as 13 colônias poderia ajudar a coordenar o esforço tão necessário para a solução de seus problemas. Em março de 1772, 2 anos após o confronto com os soldados em Boston, Adams apresentou essa ideia à Assembleia. Ele propôs a formação de um comitê de correspondência entre as colônias, com correspondentes definidos indicados em cada colônia, com a finalidade de cooperação amigável para a melhoria das colônias da América Britânica. Foi o início da organização da força remota destinada a dar liberdade a você e a mim. Um grupo de mastermind já havia sido organizado. Era formado por Adams, Lee e Hancock. O comitê de correspondência foi organizado. Os cidadãos das colônias travavam uma guerra desorganizada contra os soldados britânicos por meio de incidentes semelhantes aos tumultos de Boston, mas nada de benéfico havia resultado disso. Suas queixas individuais não haviam sido consolidadas sob um mastermind. Nenhum grupo havia dedicado corações, mentes, almas e corpos a uma decisão definida de resolver suas dificuldades com os britânicos de uma vez por todas, até Adams, Hancock e Lee se reunirem. Enquanto isso, os britânicos não estavam parados. Eles também planejavam e se dedicavam a algum mastermind. E tinham a vantagem de contar com dinheiro e exército organizado. Uma decisão que mudou a história. A coroa nomeou Gage para substituir o Tinson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do primeiro governador foi enviar um mensageiro para intimar Samuel Adams, com o objetivo de tentar deter sua oposição, pelo medo. Você vai entender melhor o que aconteceu com essa citação da conversa entre o Coronel Fenton, o mensageiro enviado por Gage, e Adams. Coronel Fenton. Fui autorizado pelo governador Gage a garantir, Sr. Adams, que o governador foi capacitado a conceder-lhe tantos benefícios quantos forem satisfatórios, esforço para conquistar Adams com promessa de suborno, desde que você se comprometa a cessar sua oposição às medidas do governo. O conselho do governador, senhor, é que pare de provocar o descontentamento de Sua Majestade. Sua conduta o submete às penalidades de um ato de Henrique VIII, que determina que indivíduos podem ser enviados à Inglaterra para julgamento por traição ou cumplicidade em atos de traição, a critério de um governador de província. Mas, ao mudar sua atitude política, você não só terá grandes vantagens pessoais, como ficará em paz com o rei. Samuel Adams tinha duas opções. Podia cessar a oposição e receber propina, ou podia continuar e correr o risco de ser enforcado. Claramente, havia chegado a hora em que Adams era forçado a tomar uma decisão imediata que poderia custar sua vida. Adams fez questão de que o coronel Fenton desse sua palavra de honra de que transmitiria a resposta ao governador, exatamente como ele a formularia. Resposta de Adams. Então você pode dizer ao governador Gage que acredito ter feito as pazes há muito tempo com o rei dos reis. Nenhuma consideração pessoal me induzirá a abandonar a causa digna de meu país. E diga ao governador Gage, que o conselho de Samuel Adams para ele é parar de ofender os sentimentos de um povo exasperado. Quando o governador Gage recebeu a resposta cáustica de Adams, ficou furioso e emitiu a seguinte proclamação. Pelo presente, e em nome de Sua Majestade, ofereço e prometo seu perdão mais gracioso a todas as pessoas que imediatamente abandonem as armas e retornem aos seus deveres de súditos pacíficos, excluindo do benefício deste perdão apenas Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas são de natureza muito flagrante para admitir qualquer outra consideração senão a punição. Adams e Hancock estavam no centro das atenções. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a tomar outra decisão, igualmente perigosa.
Eles convocaram às pressas uma reunião secreta de seus seguidores mais determinados. Assim que todos se apresentaram, Adams trancou a porta, colocou a chave no bolso e informou aos presentes que era imperativa a organização de um congresso dos colonos, e que nenhum homem deveria sair daquela sala até que a decisão desse congresso fosse tomada. Houve grande alvoroço. Alguns pesaram as possíveis consequências desse radicalismo. Alguns expressaram sérias dúvidas sobre a sensatez de uma decisão tão definitiva contra a coroa. Fechados naquela sala havia dois homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso. Hancock e Adams. Por influência dessas duas mentes, os outros foram induzidos a concordar com arranjos a serem feitos por meio do Comitê de Correspondência para uma reunião do Primeiro Congresso Continental, a ser realizada na Filadélfia, em 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. É mais importante que 4 de julho de 1776. Se não houvesse a decisão de realizar um Congresso Continental, não haveria assinatura da Declaração de Independência. Antes do primeiro encontro do novo Congresso, outro líder em uma região diferente do país estava profundamente envolvido na publicação de uma visão resumida dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujo relacionamento com Lord Dunmore, representante da coroa na Virgínia, era tão tenso quanto o de Hancock e Adams com seu governador. Pouco depois da publicação de seu famoso Resumo dos Direitos, Jefferson foi informado de que estava sujeito a processo por alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu corajosamente sua opinião, concluindo as observações com uma frase que deve ser um clássico eterno: se isso for traição, tire proveito máximo dela. Foram homens como esses que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, dedicaram-se à solene consideração do destino das colônias, começando com a abertura do primeiro Congresso Continental e prosseguindo em intervalos durante 2 anos até que, em 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee levantou-se, dirigiu-se ao presidente, à assustada Assembleia, e declarou: Senhores, proponho que essas colônias unidas são, e devem ser por direito, estados livres e independentes, desobrigados de toda lealdade à coroa britânica, e que toda conexão política entre eles e o estado da Grã-Bretanha seja, e deva ser, totalmente dissolvida. A decisão mais grandiosa já escrita. O movimento surpreendente de Lee foi discutido fervorosamente, e por tanto tempo que ele começou a perder a paciência. Finalmente, após dias de discussão, ele tomou de novo a palavra e declarou em voz clara e firme: Senhor Presidente, discutimos esta questão há dias. É o único caminho a seguirmos. Por que então, Senhor, continuarmos adiando? Por que ainda deliberar? Deixe este feliz dia dar à luz uma república americana. Deixe-a surgir, não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reinado da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por causa de uma grave doença na família. Mas, antes de partir, ele colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até que medidas favoráveis fossem tomadas. Pouco tempo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de um comitê para a elaboração de uma declaração de independência. O comitê trabalhou duro, e por muito tempo em um documento que significaria, quando fosse aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando a própria sentença de morte, se as colônias perdessem a briga com a Grã-Bretanha, que certamente aconteceria a seguir. O documento foi elaborado, e em 28 de junho, o rascunho original foi lido diante do Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e preparado. Em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson apresentou-se diante da Assembleia e, sem medo, leu a decisão mais importante jamais colocada em um papel. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam ao outro, e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada que lhe dão direito às leis da natureza, e às do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito e assinado pelos 56 homens, cada um apostando a própria vida na decisão de escrever seu nome.
A partir dessa decisão, surgiu uma nação destinada a trazer para sempre à humanidade o privilégio de tomar decisões. Analise os eventos que levaram à Declaração de Independência, e se convença de que essa nação, que hoje ocupa uma posição de respeito e poder entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um mastermind formado por 56 homens. Note que foi a decisão deles que garantiu o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que lutou e serviu como uma força espiritual que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu a essa nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por cada indivíduo que se torna autodeterminante. Esse poder é constituído pelos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar na história da Declaração de Independência pelo menos 6 desses princípios: desejo, decisão, fé, perseverança, mastermind e planejamento organizado. Saiba o que quer e você geralmente vai conseguir. Nessa filosofia, você vai ver a sugestão de que o pensamento, apoiado por forte desejo, se transmutará em seu equivalente físico. A história da fundação dos Estados Unidos e a história da organização da United States Steel Corporation são exemplos perfeitos do método pelo qual o pensamento faz essa transformação surpreendente. Em sua busca pelo segredo do método, não procure um milagre, porque você não o encontrará. Você encontrará apenas as eternas leis da natureza. Essas leis estão disponíveis para toda pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem ser usadas para levar a liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Quem toma decisões pronta e definitivamente sabe o que quer, e em geral consegue. Os líderes em cada área da vida decidem com rapidez e firmeza. Essa é a principal razão pela qual são líderes. O mundo costuma abrir espaço para pessoas cujas palavras e ações demonstram que elas sabem para onde estão indo. A indecisão é um hábito que geralmente começa quando a pessoa é jovem. Torna-se cada vez mais um hábito, à medida que o jovem passa pela escola primária, pelo ensino médio e até pela faculdade sem definição de objetivo. O hábito da indecisão acompanha a pessoa na ocupação que ela escolhe. Geralmente um jovem que acaba de sair da escola procura qualquer trabalho disponível. Os jovens aceitam o primeiro emprego que conseguem encontrar porque caíram no hábito da indecisão. A grande maioria das pessoas que hoje estão empregadas ocupa a posição em que estão, por não terem a firme decisão para planejar uma posição definitiva, nem o conhecimento de como escolher um empregador. Decisões definitivas sempre exigem coragem. Às vezes, muita coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência apostaram a vida na decisão de apor o nome no documento. A pessoa que toma a decisão definitiva de buscar um emprego específico e fazer a vida pagar o preço que ela pede não aposta a vida nessa decisão. Ela aposta sua liberdade econômica. Independência financeira, riqueza e posições profissionais desejáveis não estão ao alcance de quem negligência, ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejava liberdade para as colônias, certamente vai acumular riqueza. Obrigada por assistir até aqui. Acompanhe no próximo vídeo o capítulo 10.